Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 126. Esse texto também será projetado para nós. Mas eu sempre encorajo você que traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Se você trouxer ela no aplicativo do seu celular, também está muito bom. Vamos andar sempre portando essa arma santa e, sobretudo, guardando na nossa mente. Vamos ler juntos, com uma só voz, portanto, Salmo 126, Salmo que nos traz instruções preciosas da parte do nosso Deus para essa manhã. Vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Ó Pai, te louvamos na manhã desse dia, mais uma vez, porque agora no encontro com a Tua Palavra, cremos que pela mediação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos falará, como sempre o Senhor prazerosamente fala com os seus filhos. Assim guarda as nossas mentes e corações, para não somente ouvirmos e estarmos trazendo para dentro do nosso ser tudo aquilo que nos ensinas, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, por favor. O salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 126, se você reparou, ele tem uma conexão com o salmo lido anteriormente no início da nossa liturgia, que foi o Salmo 80. Porque o Salmo 80, você reparou, que é um salmo de restauração. E por 3 vezes o salmista, ele faz um apelo a Deus, para que Deus restaurasse a sorte do seu povo. E claro, uma vez restaurada a sorte do seu povo, que estava sob ataque, estava sob uma ação contrária de outras nações, ele também seria salvo, ele seria liberto, ele seria, portanto, restaurado. E o Salmo 126, ele é considerado um salmo do exílio, porque o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá, estava exilado, estava cativo na Babilônia. Mas houve aqui, na leitura do Salmo 126, ficou claro para a gente, uma alegria muito especial, uma alegria muito forte por parte do salmista, quando nessa canção, que é o Salmo 126, ele traz um retrato dessa restauração de Deus para a vida do seu povo que estava exilado. Embora o povo não pudesse cantar lá na Babilônia, o povo sonegou cânticos ao povo babilônico. Isso está lá no Salmo 137, depois você veja com calma, quando os babilônicos pediram ao povo de Israel que tocasse, pegassem suas harpas, pegassem lá as suas cítaras, os seus instrumentos de corda e louvassem, porque o povo pagão, o povo babilônico, ele sabia que o povo de Deus cantava muito bonito. que o povo de Deus tinha uma harmonia não só nas suas melodias, mas no conteúdo que traziam em suas canções. E quando você hoje ouve, em alguns relatos nos dias de hoje,
como eu ouvi recentemente, músicos populares, poetas populares consagrados, afirmando que a música gospel, ou a música que os evangélicos cantam, é uma música belíssima. Eles admiram muito o nosso estilo musical. Nos Estados Unidos não é diferente. Aliás, a música americana, ela é influenciada pela música de cantores, de compositores que tiveram como berço a igreja evangélica ou a igreja protestante. Mas só que no Salmo 137, quando há uma solicitação para que eles empunhassem suas harpas e louvassem, eles disseram nada disso. Enquanto nós não voltarmos para a nossa casa, enquanto nós não sairmos dessa condição de exílio, nós não vamos ter prazer em cantar nossas músicas. E não vamos fazer em solo estrangeiro, em solo estranho. Mas o texto fala para a gente, principalmente aqui nesse verso 2, que quando eles voltam do cativeiro e se dirigem para Jerusalém, eles começam a cantar com grande alegria. Esse salmo, ele expressa, irmãos, essa maravilhosa ação de Deus, que Deus fez pelo seu povo. E esse Salmo 126 é essa canção de alegria, de celebração, de esperança, que traz um contentamento indizível para a vida do seu povo. Mas o que tem essa relação da expressão e do relato bíblico do Salmo 126 com a gente nos dias de hoje? É isso que eu queria trabalhar com você, porque o meu objetivo nessa manhã, como dispenseiro da palavra do Senhor ao teu coração, é encorajá-lo a confiar na capacidade de um Deus que tem poder para restaurar e para transformar as circunstâncias da sua vida. Se você tão somente olhar atentamente para o que Ele fez desde o seu passado, para o que Ele está fazendo hoje, providentemente, no seu presente, e para aquilo que Ele tem como objetivo daquilo que você está construindo hoje, projetando o seu amanhã. É interessante que o verbo hebraico aqui traduzido nesse texto por restaurar, principalmente do verso 1 e o verso 4, é o mesmo utilizado para descrever o retorno dos judeus do exílio da Babilônia, né? E esse evento, ele se cumpre na profecia do profeta Isaías, porque havia um decreto do rei Sírio no ano 537 a.C., e ninguém entendeu aquilo, como Ciro foi levantado justamente para libertar o povo de Deus. Mas Deus disse, está lá em Isaías, no capítulo de número 36, e depois lá em Isaías 10, de que Deus iria levantar um homem, e levantou a Ciro, e isso foi o prenúncio de uma grande libertação. Ou seja, Deus levanta um rei que era diametralmente contra, ele era opositor ao povo de Deus, e Deus amolece, quebranta o coração de Ciro, para Ciro estabelecer um édito, um decreto para libertar o seu povo. É interessante quando a gente olha para a história da Bíblia, né? E aí a teologia bíblica purinha, linear, a gente vê um Deus que endurece o coração de um governante egípcio para que o povo não fosse liberto, ou para que o povo depois fosse perseguido depois da libertação, porque Deus tinha um propósito. Deus é aquele que endurece, enrijece corações, a Bíblia aponta isso para a gente, e é aquele que quebranta, é aquele que amolece, porque Ele é Deus de deuses, Ele é soberano de soberanos, Ele é o Senhor dos senhores. É assim que Deus age. Então, eu queria nessa manhã pedir a você, com muito carinho, que você olhasse para esse texto e caminhasse comigo nele, porque ele aponta para a gente que a vida é cheia de recomeços, como foi um recomeço para a vida desse povo, e o Senhor nos fortalece nesses recomeços, o Senhor nos anima, o Senhor vai trazendo para a gente um cuidado especial para que a gente vá em algumas fases da nossa vida vendo a sua mão. E aqui existem 3 fases que o Salmo mostra para a gente. Existe a fase do passado, existe a fase do agora, do presente, existe uma fase que aponta para o ponto futuro. Mas é uma fase permeada pelos atos graciosos de Deus. É por isso que eu quero falar nessa manhã com você sobre o tema restaurados pela graça de Deus. Restaurados pela graça de Deus. Você pode repetir comigo o tema da mensagem dessa manhã? Restaurados pela graça de Deus. Ok. Existem aqui nesse texto, pelo menos 3 lições vitais que nós vamos perceber agora nessa manhã sobre essa ação restauradora da graça de Deus, e que eu e você podemos aplicar à nossa vida. Qual é a primeira lição? A primeira lição é que eu e você não devemos ficar restritos
olhando só para o que Deus está fazendo hoje e pensando com esperança no que Deus vai fazer amanhã. A primeira lição, portanto, que nós devemos aprender é olhar para o nosso passado com gratidão. Olhar, revisitar o passado com alegria e com louvor pelo que o Senhor realizou lá atrás. Existe uma tendência na nossa vida de olharmos pelo retrovisor da nossa história e começarmos a perceber que o nosso passado se destaca mais por coisas negativas, que o nosso passado se destaca mais por coisas que nós não queremos lembrar, coisas que gostaríamos de esquecer. Mas nós precisamos entender que até em meio a todas essas situações, houve manifestação do perdão de Deus, houve manifestação de um cuidado de Deus para que a coisa não fosse pior, houve uma manifestação de Deus para que nós pudéssemos superar aquele momento difícil. Irmãos, o salmista aqui relembra o passado com um sentimento de louvor a Deus. Veja o que ele diz no versículo 1. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou nos trouxe do cativeiro, quando voltávamos de Sião, estávamos como quem sonha. Estávamos como quem sonha. Quando revisitamos o nosso passado com essa perspectiva de um coração que enxerga as coisas que Deus realizou lá atrás, e tem muita coisa boa, maravilhosa que Deus fez na sua vida lá atrás. Irmãos, o passado mostra para a gente livramentos que Deus determinou, que Deus proporcionou para a nossa caminhada, para que nós pudéssemos hoje, com confiança, no presente, olhando para trás, dizer: puxa vida, se não fossem esses livramentos eu não chegaria até aqui. Se não fossem esses livramentos eu não estaria hoje aqui de pé pela muita misericórdia e graça de Deus. Eu não poderia dizer, como disse o servo do Senhor no passado: Ebenezer, até aqui o Senhor me tem ajudado. Nós precisamos entender que as maravilhas que Deus fez ontem, elas devem nos inspirar a buscá-lo com mais ardente e intenso fervor. Grave isso no teu coração. Se nós não aprendermos com o que nos ensina o salmista, a nossa vida não terá sentido. Porque a lembrança das boas ações, das boas obras, graciosas obras de Deus na sua e na minha vida, vão nos dar esperança para o aqui e agora, quando a gente olha para trás e vê o que Deus fez. É o que ele está dizendo aqui: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, ficamos como quem sonha. E ele vai dizer mais, no versículo 3 ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos assim tristes, nós estamos abalados, nós estamos envergonhados, nós estamos sem motivação. Grandes coisas ele fez, mas a gente está desanimado. É isso que ele diz? Ele não declara isso, ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, fez, passado, e por isso nós estamos alegres. Porque se Deus fez no passado, o autor da carta aos Hebreus diz que ele pode fazer de novo. Ele fez no passado, ele pode fazer de novo. Porque o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, declara assim: Jesus Cristo é, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, igreja? Amém. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos olhar para o passado com profunda gratidão. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Olha lá para Lamentações 3, 22 e 23, quando diz Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me pode dar, completem vocês, dar esperança. Eu quero trazer, eu preciso ter força de vontade para fazer isso. Não adianta você dizer para o outro: você está batido, traga à memória que Deus pode trazer esperança. Você pode até dizer, mas se o outro não quiser, não vai trazer. Quanta gente vive refém de uma depressão, de uma tristeza profunda, que não é fruto apenas de uma questão de um desequilíbrio da sua parte neural, neurológica, de uma carga genética. Isso pode acontecer. Charles Spurgeon, o maior pregador do século XIX, era um deprimido, mas Deus agiu em meio à sua depressão. Isso não era porque ele vivia sem fé, vivia sem Jesus. Ele tinha um problema mesmo, neuropsíquico.
Mas muitas vezes nós não temos essa predisposição química da nossa mente, do nosso cérebro, e estamos vivendo como se estivéssemos completamente abandonados por Deus, estamos vivendo nos vitimizando, e aí começamos a criticar o outro porque queremos colocar a culpa no outro, do nosso próprio fracasso, das nossas próprias inabilidades, porque nós não temos lembrado do nosso passado com gratidão. Use as memórias do que Deus já fez por você, para que você enxergue motivação, para que você possa praticar e ver a sua fé ser desenvolvida com muito mais fervor para o dia de hoje. Porque quando você se alimenta de um passado glorioso, quando você vê Deus na história, lá atrás, do cuidado que Ele teve por você, você age como salmista, você tem uma alegria profunda no coração para poder continuar a caminhada. E o seu presente é completamente diferente. Nunca esqueça de louvar a Deus pelas obras do Senhor no teu passado. Mas existe também uma segunda realidade aqui que eu quero mostrar para você. Ela está no versículo 4, quando diz assim o texto da palavra de Deus: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Espera aí, há alguma contradição aqui? Porque o salmista inicia o salmo, você percebeu comigo, declarando quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Então ele restaurou, como é que no versículo 4 ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte? Por uma razão muito simples. Quando o povo ele sai do exílio babilônico e ele volta para Jerusalém, ele ficou tanto tempo exilado, que quando ele volta, ele precisava reaprender a adorar a Deus. Ele precisava aprender a se readequar à convivência agora em liberdade com Deus, no culto solene que o povo apresentava no templo. E é interessante porque aquela geração, uma geração de hebreus que viveu no cativeiro e que nasceu no cativeiro, eles não viram a glória do primeiro templo. Muitos desses que nasceram em cativeiro esqueceram até de falar o próprio hebraico, porque lhes era proibido. E agora eles estão passando por um processo de restauração, inclusive, desses sentimentos nacionalistas, desses sentimentos que traziam a realidade pátria dentro da projeção da origem religiosa desse povo. Eles haviam esquecido disso. Então, quando o salmista diz agora que restaura, não é no sentido da liberdade, porque a liberdade já havia sido concedida, eles estão livres, eles estão voltando para casa. A questão toda agora é de um realinhamento de sentimento, de noções para essa nova realidade que muitos deles ainda não haviam experimentado. Percebe isso? Então é um momento de disciplina. E disciplina aqui não tem nada a ver com juízo, com castigo. Disciplina no sentido de ajuste, disciplina no sentido de ser alinhado. Parecia um presente difícil, né? Um momento agora difícil no presente para eles. Mas Deus transforma todo esse cenário. E transforma tanto na vida deles, como fez, como faz na sua vida também. Por isso o segundo ponto é esse. Creia que o presente é fonte de esperança para o futuro. Creia que o presente é fonte de esperança para o futuro. Quando ele fala sobre restauração aqui, cita inclusive o deserto lá no Negueb, ele fala dessas correntes que eram vindas, ou advindas de uma chuva que vinha sobre a cabeceira do monte, e aí não chovia no deserto, chovia na cabeceira do monte, e aquela chuva vinha com intensidade, trazendo aquelas correntes, aquelas torrentes de água que iam irrigando o deserto e fazendo um grande milagre de fazer brotar no ermo, no meio do que não tinha nada, só poeira, só pedra, uma das mais lindas vegetações que esse planeta pode ver, e assim até hoje. Eu queria que a nossa querida Ana Clara projetasse aqui para a gente. Vamos olhar aqui como é que era esse deserto do Negueb, e ele o é, essas fotos são de hoje, são fotos atuais. Esse é o deserto do Negueb, ou Negev,
né? Até hoje. Aridez completa, pode passar. É uma área extensa, enorme, só isso. Vai mais uma, por favor. Olha aí, ó. Perder de vista. Passa a próxima. Aí, durante a maior parte do ano, é só aquilo que você viu. Só o que você viu. Mas chega um momento no ano em que vem as chuvas. As chuvas estão caindo lá em cima do monte, com muita intensidade. E aí, olha aqui, ó, na fresta dessa pedra aqui, está descendo água, tem aqui um homem filmando, tá vendo? Ó, seu celular na mão. Isso é uma imagem recente, uma imagem de 3 anos para cá, historicamente é muito recente, né? E a água está como uma cachoeira descendo. E ela vai se espalhando por determinados veios, né, no deserto e vai irrigando todo ele. Aí o milagre começa a acontecer. E olha o que acontece. Vamos lá. Esse é aquele deserto que você viu. Esse é o deserto do Negueb. Passa a próxima. Vamos mais uma que é muito legal. A lavanda. Pastor, alguém foi lá e semeou lavanda, que é alfazema, aquela parte azul, lilazinha ali, ó. Jogaram sementes, já estava tudo lá. Já estava tudo lá. Você entende o que o salmista está dizendo aqui na oração dele? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Ele não está falando para isso aqui acontecer, não. Isso aqui é o resultado, isso aqui é o produto. Ele está falando para restaurar as correntes, aquilo que você viu antes, aquela catarata de água, aquela água que vai inundando tudo. Porque o segredo está na fonte. O segredo da nossa restauração está naquele que diz: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aleluia! É esse o nosso segredo. Essa deve ser a nossa motivação para o aqui e agora, para o hoje. Ele, Jesus, é a fonte eterna que faz jorrar a vida, e aonde há abundância do pecado, diz as Escrituras através de Paulo, o apóstolo, superabunda a graça de Deus. Olha o milagre aí, irmãos. Esse é o milagre. Lugar completamente árido, deserto. Deus transforma o que parece impossível em uma nova realidade, inclusive na sua vida. Quando olhamos lá para o profeta Isaías, ele declara assim no capítulo 43, versículo 19, olha a promessa do Senhor: eis que faço sair coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, vocês não percebem isso? E diz mais o Senhor: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha aí, esse é o nosso Deus. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, é para você sair daqui hoje glorificando de pé. Eu sou reformado quanto à minha teologia, mas eu sou pentecostal em relação àquilo que está lá em Atos dos Apóstolos, e você também, porque nós somos fruto do Pentecoste bíblico. O Senhor é aquele que envia o seu Espírito Santo. E hoje o que é deserto, amanhã na sua vida pode ser um campo fértil pela intervenção divina. Esse é o nosso Deus. Clame a Deus. Clame a Deus hoje, meu irmão, minha irmã, para Deus restaurar áreas que estão secas na sua vida. Você tem áreas secas na sua vida? Clame ao Senhor. Se coloque diante dele com paixão, com fervor. Ele vai fazer florescer no meio do deserto da sua história, por sua maravilhosa graça, o seu perdão, o seu ânimo, a sua vida, o seu plano vai ficar claro diante de você. Confie, confie, hoje, agora, que o amanhã vai trazer bênçãos em resposta à sua fidelidade ao Senhor nesse tempo presente. Por isso, creia que o presente é fonte de esperança para o seu futuro. Mas em último lugar,
Diz os versos 5 e 6, olha que coisa maravilhosa. Diz assim os versos 5 e 6: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Júbilo não é alegria não, tá? Júbilo significa grande alegria. Grande é mais do que uma mera alegria. É uma super mega power alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto é: creia na recompensa futura ao sofrer por Jesus, ao pagar o preço de sofrer por Jesus. Porque as lágrimas que você está chorando hoje por fidelidade a Deus serão recompensadas com a alegria que virá amanhã da parte do nosso Deus. Por isso que o texto diz no verso 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã querida? Deus está vendo o seu esforço. Deus vê o seu coração. Deus sabe o que você tem feito para se esforçar de viver para Ele, mesmo em meio à sua dor, em sua luta. Ele sabe o quanto você tem procurado ser fiel a Ele. E todo esse seu esforço, todo esse seu empenho vai ser recompensado com uma colheita de alegria. Mas essa colheita, ela vai sendo no momento de saída do cativeiro, no momento do deserto. Mas olha o que Paulo diz ao seu jovem filho na fé, ao pastor Timóteo. Timóteo era muito jovenzinho, talvez a idade do meu filho, 26, 27 anos, era um jovem pastor, e olha o que ele diz, lá na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 1 ao 3, ele diz assim para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso transmite aos homens fiéis e também idôneos, para que eles possam instruir uns aos outros. Participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu diria a você nessa manhã que nesse processo de restauração na nossa vida, nesse processo de semeadura, irmãos, a perseverança, ela é essencial. Não desanime, não recue, porque o Senhor é contigo. Ele está ao seu lado, porque Ele não abre mão de te amar. Eu faço uma oração todos os dias ao me levantar, muito simples, ela é muito curtinha. Eu digo assim: obrigado, Senhor, porque eu sou teu filho amado. Não há um só dia que eu não faça essa oração. Claro que a reboque falo outras coisas para o papai. A primeira coisa que eu tenho consciência: obrigado, porque eu sou teu filho amado, eu sou filho amado de Deus, você é filha amada de Deus, você é um filho amado de Deus, é isso que o Evangelho da graça de Jesus nos ensina. Mas eu não posso pegar carona na sua fé, e nem você pode pegar carona na minha fé, não existe isso. Eu não posso colocar essa motivação que eu sinto todos os dias em meio às lutas, em meio aos lutos, em meio aos problemas e sofrimentos que eu também tenho, como você tem. Eu não posso. Quisera fazer com que aquele que está desmotivado, aquele que está desanimado, aquele que está xoxo, eu pudesse colocar isso na cabeça. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Mas quem precisa abrir o coração para que o Espírito da graça de Deus haja, interaja, modifique, abençoe, motive, levante, restaure, é o Senhor. A partir do momento que você faz essa abertura, a partir do momento que você diz: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu cansei, eu quero que tu tomes o governo da minha vida. Meus irmãos, eu digo para vocês que a semeadura que é feita com lágrimas é o prelúdio certo de uma colheita abundante. Chore,
chore. Porque quando a gente semeia, a gente viu aqui o que aconteceu no meio do deserto. A beleza que esse deserto se tornou. Isso é um fenômeno. Até hoje, pesquisadores, geólogos, pessoal que trabalha na área da biologia, pessoal que mexe com bioma, essas coisas todas, isso é tremendo. Isso é o nosso Deus que faz isso. Porque essa semeadura que a gente faz hoje com lágrimas, está passando pela prova, como digam alguns irmãos, dando glória a Deus. A gente dá glória a Deus, mas a gente sofre, a gente sabe disso. É dolorido, é forte demais. Mas essas lágrimas, quando a gente o faz com louvor, Senhor, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Quando Paulo diz isso, Paulo está preso. Quando Paulo declara isso, Paulo está sob uma ação opressora do Império Romano. Ele está sendo humilhado, ele está em sofrimento. Ele diz, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. O que é que ele está dizendo? Esse depósito de tesouro é o investimento que ele está fazendo com a sua própria vida. Ele está investindo a sua vida no reino de Deus. Eu gosto muito de um texto que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, quando ele diz assim: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, acolherá do Espírito a vida eterna. Colherá do Espírito a vida eterna. Se a gente viver só para agradar a nossa natureza humana, se a gente ficar olhando só para as coisas essenciais dessa vida e ficarmos flertando com elas, e a gente achar que tudo isso se resume ao que eu preciso ter, não pode faltar isso na minha casa, não pode faltar isso na minha vida, não pode. Se eu me condicionar apenas ao ter, eu vou estar fadado ao fracasso espiritual. Porque o mais importante de Deus não é ter das coisas desse mundo, é ser aquilo que Ele quer que você e eu sejamos. Filhos que cremos na recompensa futura ao sofrer por Jesus. E aí Tiago 3,18, o servo do Senhor Tiago vai dizer assim: e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Por que ele diz isso? Porque nós estamos vivendo num mundo em guerra. Nós estamos vivendo num mundo, e eu não falo aqui da guerra da Ucrânia com a União Soviética, não estou falando da guerra de Israel contra o terrorismo, contra o Hamas, o Hezbollah e outros. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma guerra espiritual. Se você já estudou a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, você sabe do que eu estou falando. Quando Paulo fala sobre nos vestirmos com a armadura de Deus, e Paulo vai dizer que a nossa luta, essa nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades dominadoras do ar. Mas essas potestades, elas estão influenciando pessoas, e pessoas estão vivendo uma vida muitas vezes de ódio, uma vida iracunda, uma vida de discussão, uma vida de contenda, e Paulo está trazendo isso para o contexto da igreja. Isso não é lá fora. Dentro da igreja existem essas coisas. Gente dissimulada. Gente que é uma coisa na tua frente, atrás de você é outra. Gente que profere aparentemente verdades, mas existem mentiras embutidas nessas pseudo-verdades. Gente disposta a ver o circo pegar fogo. Por isso, nessa semeadura fiel, em meio às lágrimas, nós precisamos garantir que a nossa colheita seja abundante, vivendo uma vida como pacificadores, diz o texto de Tiago, que aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Os que mais sofrem são os pacificadores. Por isso é que eles vão chorando pelo caminho, como diz o salmista no Salmo 126, nesse último versículo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com grande júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo o resultado do seu esforço, de ser um pacificador, de ser alguém que ama a paz. Porque naquele momento em que eles estão voltando para Jerusalém,
Havia gente discutindo como vai ser o projeto do novo templo. Nós experimentamos a glória de um templo que não existe mais. Como serão aqueles que não falam a nossa língua porque nós somos mais velhos do que eles? É uma geração jovem, e essa geração jovem não estava entendendo o propósito dos mais velhos, os mais velhos não entendiam o propósito dos mais jovens, havia uma confusão. Mas havia gente no meio daquele arraial de Israel que era gente que queria pacificar. Gente que tinha prazer em ver um irmão se associando com o outro em amor. A vida de ninguém pode prosperar espiritualmente se você não é um pacificador, se você não é alguém que vive como alguém que foi restaurado pela graça de Deus. Porque você vai ver lá na frente, no futuro, o resultado dessas suas ações de paz, mesmo que você sofra. Já viu gente que vai tentar desapartar uma briga? Essa pessoa que vai tentar muitas vezes se colocar no meio para... Opa, deixa disso, para com isso. Às vezes essa pessoa é que vai tomar pancada. Já viu o juiz de MMA? Ano passado, eu e Ney estávamos na rua da igreja do Grajaú, ali na Praça Verdão. O nosso irmão Raimundo trabalha ali perto, ali fora. E a gente foi sair da padaria Verdão, eu e ela fomos tomar uma sopinha à noite, estamos saindo dali, um engarrafamento. O que está havendo aqui? Tudo parado aqui, os ônibus ali na frente parados. Aí eu saí do carro e fui ver o que era. O ônibus encostou num carro, num Polo. O cara do Polo saiu, o cara era um pitbull, sai do Polo, motorista do ônibus desse tamanho, os dois discutindo. Eu falei, gente, ninguém vai fazer nada. Ainda falei para o rapaz que estava do meu lado. Ele falou, senhor, se mete nisso não. Olha o tamanho dos dois. E a Meire não está vendo nada, né? Está lá no carro, ficou mais assim, uns 50 metros de distância. Aí eu fui, ali já em frente àquela loja de vinhos, o Raimundo sabe onde é, uma loja de vinho do outro lado ali da Praça Verdão. Quando eu vi aquilo, eu falei, calma. Aí veio a esposa do rapaz, que era dono do Polo, do tal Pitbull, pegou uma bolsa e tacou na cara do motorista. O motorista se defendeu, e aí o motorista foi filmar. Não, eu quero filmar essa sua agressão. Aí que o cara partiu para cima. Quando o cara foi partir para cima, o cara deu um só. O cara era maior do que eu. O cara caiu. Foi caindo assim, sabe? Caiu para trás e o cara foi para finalizar. O cara vai para finalizar. O cara veio para fazer isso. Meteu o pé no... Aquilo foi automático, saiu. Eu não tive como. Quando ele foi finalizar, eu entrei e abri as pernas no meio do corpo do cara que estava caído e dei um tronco nele. E o pitbull caiu do lado. Quando caiu do lado, ele levantou com os olhos. Eu falei, cara, lascou tudo. Lascou tudo. O cara levantou. A sogra dele, que é isso para mim, né? Que é isso? Eu falei, senhora, evitar. Aí levantou, aí nisso veio um motociclista. Só vi só o cara de capacete. Entrou na frente entre eu e o cara, e a gente separando, mas o cara falou, o que você fez, rapaz? Eu quero pegar ele. Eu falei, não vai fazer isso não, olha o que você fez. Vamos para casa. Não sei o quê. E o cara querendo arrumar problema ali. E aí eu falei para o cara, quando o cara levantou, levantei o rapaz, entra no ônibus e fica lá dentro. Ele entrou. Quando ele entrou e fechou a porta, que aquilo ali é uma compressão, né, de ar, fechou aquilo ali, hidráulico, né, está fechado. O cara olhou para mim, eu falei, amigo. Aí ele olhou para o cara, foi para a porta e... Aí o cara sentado na cadeira de motorista, o motorista olhando ele, né, fazendo assim para ele, ó, sangue descendo. O cara foi abrindo aquilo. Quando foi abrindo, o rapaz estava dentro, o motorista fez assim, ó. Ele... Aí eu juntei nele por trás. Agarrei ele... E vamos embora, ele querendo sair, e o motociclista veio também de capacete, não tirou o capacete não, segurando para segurar o bicho, rapaz. Meu coração do velho aqui já estava, já estou cansando, porque o cara, puxamos ele, falei, não faz isso, por favor, não faz isso, agarrando ele, tentando separar, e ele querendo cotovelar a gente segurando ele, até que, graças a Deus, ele foi calmando, e a coisa se resolveu, pela graça de Deus, saiu todo mundo fora.
Mas eu quero dizer o seguinte: se você quer ser um pacificador, você vai estar se expondo, em algum momento, ser mal interpretado por quem não quer paz, por quem quer alimentar o problema, quer alimentar a discussão. Se você quer ser alguém que vai pacificar, você vai chorar. Naquele dia eu não chorei, eu podia ter chorado. Podia ter chorado. O cara era um rapaz forte, careca, cheio de tatuagem, devia ser de MMA, devia ser muito forte. Eu falei, caramba, onde é que eu me meti? Depois que eu contei para a Meire me deu um aperto, né, dentro do carro. Mas eu falei, filha, tá tudo bem, ó, vamos embora, já desfez tudo aqui. Mas é o preço que a gente paga. Mas não desista de semear paz em meio a tempos difíceis. Saiba que Deus vai honrar cada lágrima que você derramar em favor de alguém, por amor de alguém. E no fim, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai trazer com grande alegria, diz a palavra do Senhor, você vai trazer os feixes, ou seja, diz o texto, o fruto do seu esforço, do seu trabalho. Isso vai fazer diferença. Como está o seu presente hoje diante de Deus? Como está a sua vida hoje? Você tem olhado com alegria, com louvor, com contentamento pelo que Deus fez lá atrás? Você tem percebido que é isso que deve motivar a sua caminhada hoje? E o que você está plantando hoje, nessa sua caminhada com o Senhor, vai apontar um futuro, vai preparar um futuro, vai construir esse futuro radiante para a sua vida. E não só para a sua vida, porque aqui a bênção alcançou todo o povo. Quando você é alguém que vive sobre essa dispensação da graça restauradora de Deus, isso não para em você. Você viu fluir lá da fonte que vai alcançar todo o deserto, vai fazer florescê-lo, vai torná-lo florido. É assim que Deus quer fazer a tua vida. Deus é a fonte em Cristo Jesus que quer jorrar através de você, para que aquilo que você faça, para aquilo que você fale, para o que você haja, possa trazer resultados maravilhosos na vida de outras pessoas também. Esse milagre pode acontecer hoje na sua vida. E Deus quer isso. Deus restaura a nossa sorte, como as torrentes no Negueb, para que a gente seja um manancial de bênção e de graça na vida dos outros. Amém? Vamos orar?